Boa tarde, amigo ouvinte, sejam todos bem-vindos. Em Guaçucê, 14 horas. Hoje, 31 de julho de 2021, você está acompanhando a programação da Rádio JC Guaçucê, a Rádio da Família. E a partir de agora você fica conosco em mais um programa Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. Você que já faz parte dessa grande família, fique conosco, sinta-se convidado a brilhantar ainda mais a nossa tarde com a sua presença. Seja ela ligando, ouvindo, mandando mensagem. E você pode também enviar para nós sugestões para o tema do próximo programa através do 088-981-351790. E hoje, meus irmãos, nós temos como tema o ateísmo e a apostasia. Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, agora o José Rodrigues dará continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema hoje o ateísmo e a apostasia. Como base para o programa de hoje, a Sagrada Escritura, o Catecismo da Igreja Católica e textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. Então, Lucas, capítulo 18, versículo 8. Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa, mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Então, iniciamos este programa de hoje com este versículo. Mas será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Então, Jesus já nos faz um alerta aqui neste versículo sobre o que nós hoje presenciamos no mundo, dentro da igreja, de maneira mais particular, dentro da igreja católica. Você deve estar se perguntando, mas como, José, que nós encontramos ateísmo e apostasia dentro da Igreja Católica? É o que nós veremos. Então, o catecismo, vamos iniciar falando sobre o ateísmo. Então, o catecismo da Igreja Católica nos traz esse tema do ateísmo a partir do parágrafo 2123. Então, a partir do parágrafo 2123, o Catecismo da Igreja Católica já trata sobre o ateísmo. E o que nos diz? Então, muitos de nossos contemporâneos não percebem de modo algum esta união íntima e vital com Deus, ou explicitamente a rejeitam, a ponto de o ateísmo figurar entre os mais graves problemas de nosso tempo. 2124. O termo ateísmo abrange fenômenos muito diversos. Uma forma frequente é o materialismo prático, de quem limita suas necessidades e suas ambições ao espaço e ao tempo. O humanismo ateu considera falsamente que o homem é seu próprio fim e o único artífice e demiurgo de sua própria história. Outra forma de ateísmo contemporâneo espera a libertação do homem pela via econômica e social,
sendo que a religião, por sua própria natureza, impediria esta libertação na medida em que, ao estimular a esperança do homem numa quimérica vida futura, o desviaria da construção da cidade terrestre. É o que acredita Marx, no marxismo. Ele chegou a dizer que a religião é o ópio do povo, ou seja, uma droga que tira o povo da realidade. O comunismo também é ateu. No parágrafo seguinte, na medida em que rejeita ou recusa a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra a virtude da religião. A imputabilidade desta falta pode ser seriamente diminuída em virtude das intenções e das circunstâncias. Na gênese e difusão do ateísmo, grande parcela de responsabilidade pode caber aos crentes, na medida em que, negligenciando a educação da fé, ou por sua exposição enganosa da doutrina, ou por deficiência em sua vida religiosa, moral e social, se poderia dizer deles que mais escondem do que manifestam o rosto autêntico de Deus e da religião. Então, em virtude da educação da fé, nós, pais, temos a obrigação e o dever de educar os nossos filhos na fé católica, apostólica, romana, na fé em Cristo, na fé em Deus, e manifestar esta fé no nosso comportamento, na nossa vida religiosa, na moral que nós exercemos perante a comunidade e na vida social. Ou seja, eu como cristão tenho que dar testemunho de Cristo. Eu não posso estar, um exemplo bem simples e prático, eu não posso cortar uma fila do banco, eu não posso tentar levar vantagem ilícito sobre o meu irmão. Então, são exemplos práticos e simples. Tem gente que faz uma zoada, uma balbúrdia contra a corrupção, mas vende o seu voto em troca de favores, cortam uma fila, fazem atos que são ilícitos para o cristão. No parágrafo 2126, muitas vezes o ateísmo se funda em uma concepção falsa da autonomia humana, que chega a recusar toda dependência em relação a Deus. Contudo, o reconhecimento de Deus não se opõe de modo algum à dignidade do homem, já que esta dignidade se fundamenta e se aperfeiçoa no próprio Deus. A Igreja sabe perfeitamente que sua mensagem se coaduna com as aspirações mais íntimas do coração do homem. 2100. Pronto, aqui nós ficamos por aqui. Ainda tenho o 2000 para frente ainda, mas senão vamos nos alongar muito no catecismo e não vai dar tempo de ver nenhuma parte do texto. Então, aí o catecismo vem nos falar e nos alertar sobre o nosso testemunho, sobre a nossa obrigação como pais cristãos de educar os nossos filhos na fé, Então essa é a nossa obrigação primeira, não delegar ao catecista, ao catequista, a educação na fé dos nossos filhos ou a outras pessoas, mas que nós também temos essa obrigação primeira. Então eu, como pai, sou o primeiro catequista da minha filha. Então vamos ao texto, Eu começo com um texto falando sobre as breves considerações sobre o ateísmo. Texto do Tiago Santos de Moraes, retirado do site veritatis.com.br, publicado no site
da editora Cleofas, pelo professor Felipe Aquino. A existência de Deus não é um dado apenas da fé, pois ele é cognoscível naturalmente, ou seja, sua existência pode ser verificada por meio de provas racionais. Dessa forma, como explicar que haja ateus? Será verdade que existem? E se existem, quais são as causas e consequências do ateísmo? Então, o ateu é o que não crê na existência de Deus. Desta definição se vê que não devemos incluir no número dos ateus os indiferentes, que põem de parte o problema da origem do mundo e da alma e vivem sem preocupações acerca do seu destino, ainda que esta disposição de espírito conduza ao ateísmo. Os indiferentes não são ateus propriamente ditos. Os agnósticos, para os quais Deus pertence ao domínio do incognoscível, esta atitude equivale a um ceticismo. Esta atitude do agnóstico equivale a um ceticismo religioso, ou seja, não acredita, é cético, não acredita na religião. Muito menos devem ser tidos por ateus aqueles que ignoram quase por completo a religião e professam exteriormente o ateísmo, porque julgam essa atitude própria dos espíritos fortes ou porque têm interesse de seguir a corrente do favoritismo oficial. Então aqui eu faço uma distinção sobre o ateísmo cultural e o ateísmo prático. Você deve estar se perguntando, mas e o que é ateísmo cultural? Então, o ateísmo cultural é eu digo que não acredito em Deus. Então, é essa a crença que eu professo, eu não acredito em Deus. E o ateísmo prático? O ateísmo prático é aquele que diz, eu acredito em Deus, mas não faz nada para viver os mandamentos da lei de Deus, não faz nada para viver os ensinamentos de Deus e a doutrina da Igreja Católica, que diz crer. Então, em linhas curtas e práticas, esta é a diferença. O ateísmo cultural, eu não creio em Deus. E o prático, eu digo que acredito em Deus, mas não faço nada do que Deus manda fazer. Então, as causas intelectuais. A incredulidade dos homens de ciência deve atribuir-se ordinariamente a preconceitos e ao emprego de um método falso. É evidente que nunca poderão ultrapassar os fenômenos e atingir as substâncias se nesta matéria empregam o método experimental, que só admite o que pode ser objeto de experiência e ser observado pelos sentidos. Notemos ainda que algumas fórmulas por eles usadas não são verdadeiras, pelo menos no sentido em que tomam. Por exemplo, quando alegam que a matéria é necessária e não contingente, invocam para o demonstrar a necessidade da energia e das leis. Ora, é bem claro que a palavra necessária neste caso é equívoca. A necessidade pode ser absoluta ou relativa. É absoluta quando a não existência encerra contradição. Relativa quando a coisa em questão, na hipótese de existir, deve possuir tal ou tal essência, esta ou aquela qualidade. Por exemplo, uma ave deve ter asas. Sem asas já não existe, não seria ave. Como a energia e as leis são necessárias somente no sentido relativo, os materialistas erram em concluir que a matéria é o ser necessário no sentido absoluto. E B, o ateísmo dos filósofos contemporâneos tem a sua origem no criticismo de Kant e no positivismo de Comte. Segundo os criticistas,
e os positivistas, a razão não pode chegar à certeza objetiva, nem conhecer as substâncias que se ocultam sob os fenômenos, diminuindo assim o valor da razão. Rejeitam todos os argumentos tradicionais da existência de Deus. Isso é uma inverdade, porque o Catecismo da Igreja Católica já diz que nós, pela razão, podemos chegar à conclusão de que Deus existe. Causas morais. A falta de boa vontade se as provas da existência de Deus se estudassem com mais sinceridade e menos espírito de crítica, não haveria tanta resistência à força dos argumentos. Também não se deve exigir dos argumentos mais do que eles podem dar. É evidente que a sua força demonstrativa, ainda que real e absoluta, não nos pode dar evidência matemática. As paixões. A fé é um obstáculo para as paixões. Ora, quando alguma coisa nos incomoda, encontramos sempre motivos para nos afastar. Há sempre no coração apaixonado motivos secretos para julgar falso o que é verdadeiro. Facilmente se crê o que muitos se desejam. E quando o coração se entrega à sedução do prazer, o espírito abraça voluntariamente o erro que lhe dá razão. E aqui eu faço uma comparação muito simples disso. Quando nos apaixonamos, é muito fácil nos deixar levar pelo desejo de ir para a cama com a pessoa amada, se entregar ao desejo, ao sexo. Contrário ao que nos ensina a Igreja, que é possível nos manter casto até o sacramento do matrimônio. Então, quando nós nos entregamos à paixão desenfreada, ao desejo sexual pelo outro, nós automaticamente negamos o sexto mandamento da lei de Deus, que é não pecar contra a castidade, e nos entregamos às paixões, fazendo com que eu vá dizer que o que importa é o amor. E quando nos ensina a Igreja que o que importa é obedecer a Deus, e Deus nos diz para nos manter castos para o nosso matrimônio e no matrimônio, Então, os jovens, os solteiros, não devem fazer sexo. Os casados apenas com o seu cônjuge, ou seja, o seu esposo e a sua esposa, e não trair o seu companheiro. Os veículos de comunicação. Não aludimos aos que são claramente imorais, mas aos que atacam disfarçadamente e continuamente os fundamentos da moralidade e, em nome de um pretendido progresso e de uma suposta ciência, querem fazer-nos crer que Deus, a alma e a liberdade são apenas palavras a encobrir quimeras, ou seja, não existe, Então, os veículos de comunicação, as telenovelas pregam muita coisa contrária à lei de Deus, contrária aos ensinamentos da Igreja. As causas sociais, a educação. Não é exagero dizer que as escolas neutras são um terreno excepcionalmente próprio para a cultura do ateísmo. O respeito humano. Muitos têm medo de parecer crentes porque a religião já não é estimada em certos círculos influentes e temem cair no ridículo. É o respeito humano que muitas vezes impede de muitos sacerdotes e de muitos pregadores ensinar a verdade da doutrina da Igreja. Então, aí são, de maneira bem sucinta,
as considerações breves sobre o ateísmo. Então ele vai apresentar um panorama em um outro texto, Ateísmo e Nova Religiosidade. Em síntese, o homem e Deus na época contemporânea não estão mais em competição mútua, como se pensava no século passado. Ser moderno não quer dizer ser religioso. Acontece, porém, que a religião hoje reaparece após a onda de ateísmo do século passado. Reaparece desligada da razão ou na base de fortes emoções e sentimentos. Isto se deve em grande parte ao fato de que as soluções racionais parecem insuficientes para atender ao homem e seus problemas hoje. A ciência já não oferece o que dela esperou o cientificismo e de outras épocas, donde o recurso à magia, ao falso milagre, ao extraordinário, que os homens querem tornar ordinário no cotidiano. Sem a bússola da razão, o senso religioso pode degenerar no fantasioso, imaginativo e até no desumano, como acontece no fanatismo e nos grupos pretensamente orientados por vozes e mensagens do além. A razão jamais poderá compreender as verdades. A razão jamais poderá compreender as verdades da fé, mas poderá sempre examinar e testar as credenciais da mesma. Então, muitas vezes, as pessoas se prendem ao sensível da fé, a um arrepio, a emoção. Se não tiver uma música animada, se não tiver batendo palma na missa, a missa não foi muito boa. A missa é a de sempre, não se deve bater palmas durante a missa, porque é o santo sacrifício de Cristo. Em forma, é verdade, de uma ceia, nos apresentado o sacrifício de Cristo no Calvário, mas não deixa por isso de ser o santo sacrifício de Cristo no Calvário para a nossa salvação. Então, o panorama religioso do nosso mundo. Países socialistas, a ideologia fundada sobre o materialismo histórico e dialético parece estar, no seu ocaso, ainda ocupa espaço notável porque sustentada pelos governantes e mentores de tais países, mas a fachada impressionante e o triunfalismo das palavras e da propaganda escondem uma situação bem real, bem diferente. O edifício construído pela ideologia está vazio, desertado pelas inteligências, desmentindo pelos fatos. Os respectivos governantes vão compreendendo que as massas não os seguem e o desmoronamento da ideologia é patente aos olhos de todos. O homem desiludido se vê a braços com a inquietude, a solidão e a angústia. Lembrando a você que o nosso programa tem reprise aos domingos no mesmo horário. Se você não tem tempo e não pôde ouvir no sábado, você vai ter a chance de ouvir no domingo. E eu gostaria de agradecer o meu muito obrigado a você que sempre nos acompanha, assim como o nosso amigo Juventino lá em Brumado, na Bahia, Reginaldo Arins, em São Francisco do Sul, Santa Catarina, Maria Silva, em Recife, Paulo Conceição, em Itajaí, Santa Catarina, Pascoala Adela Gonzalez, ela que mora em Córdoba, na Argentina, Romero Luiz, em Salcilo, no México, Pedro Amaya, que mora em Washington, nos Estados Unidos, Gracilda de La Rosa, em Santiago, Salete Binotto, que mora em Caiçara, Rio Grande do Sul, e também para Fabiane Gomes, em São Paulo, Pericles Antônio, que mora em Monte Claro, no Goiás, Leide Matias, em São João de Meriti, Maria, que mora em Iguatu, Jonathan de Piraguara, Lucivânia de Marco, no Ceará, Yuri Mariano de Porto, Terezinha Pereira, em São Paulo, e Graciela Gonzalez, que mora em Torreão. E um alô para os nossos ouvintes
Marcos Ângelo, no Rio de Janeiro, Andressa Reis, em Brasília, Distrito Federal, Jairo Basto, no Pernambuco, Edavil Rodrigues, em Araripina, José Silva, em Sorocaba, Maria Rosa de Fundão, Maria de Lourdes, em São Paulo, Alcilene de Guaiúba, Maria Franco, de Morungaba, Glória, em Cuiabá, Eva Maria, em São Paulo, Nazareno, de Maranguape, no Ceará, José da Cruz, que mora em Lisboa, em Portugal, André, no Rio de Janeiro, Isabel Cristina, de Divinópolis e Everaldo, de Ibaté, em São Paulo. E um abraço especial para os aniversariantes da semana. Grupo do Texto dos Homens de Nova Venência, no Espírito Santo, Paulo Mendonça, ele que mora em Goiás, Neuza Silva, de Jaguaruana, Padre Wagner Teixeira Moura, ele que mora em Buritinópolis, Liana Alves, que mora em Viçoso, Alagoas, Grupo do Texto dos Homens de Aracati e Neuza Ferreira, em São Paulo. Parabéns, meus amigos, muitos anos de vida, que eles sejam repletos de acontecimentos felizes e que a paz do Senhor esteja sempre no coração de cada um de vocês. Um feliz aniversário. Escutaremos, meus irmãos, Confia em Mim, com Vida Reluz. Continue conosco aqui ligadinho na Rádio JC Guaçucê. A gente volta já já. E quando nós vamos ao encontro do Senhor, como nós cantamos, o Senhor também vem ao nosso encontro. Assim como nos narra o Evangelho, que certa vez os discípulos se adiantaram, foram na frente de Jesus, pegaram sua barca, e Jesus ficou nas margens para orar. E por volta das 3 da manhã, os discípulos enfrentaram uma tempestade muito forte, todos com medo, e o Senhor foi até eles, caminhando sobre as águas. Pedro, assustado com tudo aquilo, disse: Senhor, se é realmente o Senhor, Pedro achava que fosse um fantasma, se é realmente o Senhor, deixa que eu também vá até você. E o Senhor concedeu a Pedro que andasse, caminhasse sobre as águas. Mas quando Pedro percebeu a fúria dos ventos, a força das ondas, e parou de olhar nos olhos de Jesus, ele começou a afundar, e rapidamente gritou por socorro, e o Senhor estendeu a sua mão. Veja bem, eu não sei qual é a tempestade que você vive hoje, mas o Senhor está estendendo a sua mão para você. Deus não te trouxe aqui somente para ouvir música, somente para cantar ou para se alegrar, mas Deus quer entrar na sua barca e fazer a tempestade que você enfrenta hoje se acalmar. Escuta o que o Senhor quer te dizer. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confie em mim, meu amor te abrigará. Sei, Ele sabe. Mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor que diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás. Forças te darei.
Entrega ao Senhor as tempestades da sua vida. Escuta o que Ele te diz. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor que diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás. Forças te darei, forças te darei. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor que diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás. Ele vai nos dar forças. Forças te O Ocidente industrializado e tecnológico, então, está contaminado pela mentalidade consumista e pelo hedonismo, ou a procura do prazer. Em consequência, muitos cidadãos questionam o sentido da vida, cujos grandes objetivos parecem ser tão somente o pragmatismo utilitário e a procura da eficiência a todo custo. Daí se origina o relativismo moral, a indiferença religiosa e o secularismo. O homem que aceite tal modo de pensar e viver se torna incapaz de experimentar valores transcendentais e procura sua realização no sucesso econômico e no prestígio social. América Latina. O crescente ato entre ricos e pobres cria graves tensões entre as duas ideologias antagônicas, o capitalismo liberal, cuja única lei é o ganhar mais dentro de uma visão individualista e utilitária do homem, e o coletivismo marxista, que professa o mito da revolução e a mística da luta de classes. Sobre esse pano de fundo, a Igreja aponta aos povos os valores transcendentais, propondo-lhes um humanismo autenticamente cristão, contido na doutrina social de encíclicas e documentos oficiais, do qual o último, muito concreto e atualizado, se intitula Solicitudo Rei Socialis. Então, aqui o que é que quer nos dizer este parágrafo sobre a América Latina? Então, a ditadura marxista do proletariado que querem implantar nos países da América Latina, inclusive no Brasil, e essas ideologias, o comunismo. Então, o que é que eles fazem? Eles primeiro dividem para poder conquistar, criando o caos.
divide aqui, por exemplo, no Brasil, criando uma rivalidade entre Nordeste e Sul, entre homens e mulheres, daí o movimento feminista, entre homossexuais, movimento LGBT e as famílias tradicionais, né? Entre tantas outras coisas, entre negros e brancos, o servidor, o empregado e o empregador. Então, são essas divisões e esses acirramentos que muitos maus políticos vão incentivando e trazendo à tona um ódio de classes que não precisa existir. A igreja já diz, Deus criou, na Sagrada Escritura está lá, Deus criou homem e mulher, a sua imagem Deus os criou. Então, para Deus, todo ser humano é ser humano. Deus não vê negro, branco, com diferença. Deus vê com amor, porque nós somos criatura, somos filhos de Deus a partir do sacrifício de Cristo e do batismo. Então, na África estão em voga certas ideologias baseadas no retorno aos valores tradicionais, a solidariedade na família, na tribo, a cultura aborígene, os idiomas nativos. São, porém, dominadas pelo totalitarismo de Estado e o absolutismo que regem certos países. Nesse contexto, a Igreja emerge como garantia do respeito às pessoas e da liberdade dos povos. O marxismo-leninismo, que governa várias nações africanas, interessa tão somente à classe dirigente e a alguns setores da cultura, enquanto o povo lhe fica estranho, impregnado de sua religiosidade tradicional. A luta de classes é vista por muitos cidadãos como fator de dissolução da solidariedade e da comunhão existente entre os membros do mesmo clã. A Ásia, berço da religiosidade e sabedoria milenares, conserva firmemente as suas tradições, mas também se acha penetrada pelo marxismo, apesar dos desastres provocados por essa ideologia em alguns países. Em tal continente, a Igreja prega a sua mensagem de salvação em diálogo com as antigas tradições religiosas e culturais. Após este percurso panorâmico, parece oportuno dizer algo sobre a ideologia, já que o tema foi mais de uma vez mencionado anteriormente. Ideologia e crença. Ideologia significa literalmente estudo das ideias. Ideólogo era, nos séculos passados, o cultor de tal estudo. Hoje, ideologia designa as ideias dominantes ou o sistema de pensamento de um grupo social, que tudo vê unilateralmente, ou seja, em função da preservação da situação vigente, ou vice-versa, em função da transformação da mesma. Pode haver ideologia também no setor da religião, ou onde se fala, por exemplo, em ideologia islâmica. As ideologias costumam apelar para a violência instigada por certa instituição mística, pois a ideologia mobiliza as aspirações, as energias, os interesses, os sonhos de uma sociedade, propondo um futuro belo e risonho. Prova disso é a ideologia de gênero, que a todo custo querem nos empurrar goela abaixo, onde essa ideologia tenta destruir a família tradicional, pai, mãe, filhos, iludindo a muitas pessoas que se dizem homossexual, que é em defesa da pessoa, dos direitos do homossexual, pregando uma mentira que não existe, pois segundo a ideologia de gênero, eu não posso dizer que sou homem, também não posso afirmar que sou mulher, e muito menos dizer que sou homossexual, porque a todo instante ou a qualquer momento eu posso ser qualquer coisa, ou seja, contrário ao ensinamento da lei de Deus,
Então é isso que as ideologias, e principalmente a ideologia de gênero, prega o ódio à família, prega o ódio à religião. Então, os psicossociólogos mostram como a ideologia pode suscitar a crença cega e a esperança crítica de um grupo. Este, em consequência, rejeitará como inimigo do povo todo indivíduo que não compartilhe tal modo de pensar. A ideologia inspira os militantes e revolucionários que, consagrando-se ao seu serviço, encontram motivação suficiente para levá-los até o sacrifício da própria vida. É aqui onde nós vemos o islamismo, na sua ideologia, que persegue e mata os cristãos. Aqui nós vemos a ideologia de gênero, os movimentos LGBTQI+, com sua ideologia, que pregam até o ódio e querem a destruição da família. De onde eles vieram? A família tradicional não é inimiga do homossexual. A igreja sempre respeitou, o cristão sempre respeitou o homossexual como uma pessoa. Só que nós respeitamos, mas o homossexual quer que nós abraçamos o seu pensamento, o seu modo de vida, a sua opção sexual. E isto não é do cristão. A opção sexual do cristão é a que Deus ensinou na família. É homem e mulher, é o matrimônio. E não por isso que eu vou empurrar a goela abaixo. É uma pessoa que se diz homossexual, não, você tem que casar, não. É a opção dele. Ele rejeitou a opção que Deus deu para nós cristãos. Então, a opção dele, ele é livre. Eu devo respeitá-lo pela sua opção, pelo seu pensamento. Mas ele também deve respeitar o meu modo de pensar, o meu modo de agir. Mas o que é que faz essa ideologia? Procura criar leis, e aqui vem os falsos juízes, os juízos iníquos, que criam leis onde eu não posso dizer que sou cristão e professar minha fé, sob pena de ser perseguido, criminalizado, preso, porque eu defendo o meu modo de pensar. Então nós não temos liberdade, nós não vivemos numa democracia. Outra parte aqui que nós vemos nesse parágrafo bem claro são as ideologias políticas. O fulano defende político tal. Porque o político tal, eu defendo ele. Você que não pensa igual a mim, você é homofóbico se o político for homossexual. Você é um assassino. Você como diz agora, está em alta, genocida, né? Então, eu não tenho mais a liberdade e não sou respeitado no meu modo de pensar. Então, isso é ideologia perigosa, ideologia marxista implantada na sociedade. Então, está aí um pouco sobre o ateísmo. Então, vamos à apostasia. O que nos diz a apostasia? O que nos diz o Catecismo da Igreja Católica? No parágrafo 817 diz o seguinte: na realidade, nesta una e única Igreja de Deus, já desde os primórdios surgiram algumas cisões que o apóstolo censura com vigor como condenáveis. Dissensões mais amplas nasceram nos séculos posteriores. Comunidades não pequenas separaram-se da plena comunhão com a Igreja Católica, por vezes não sem culpa de homens de ambas as partes. As rupturas que ferem a unidade do corpo de Cristo. Distinguem-se a heresia, a apostasia e o cisma. Nós veremos um pouco hoje sobre a apostasia. No parágrafo 2577,
nos diz o seguinte: dessa intimidade com Deus fiel, lento para a cólera e cheio de amor, Moisés tirou a força e a tenacidade de sua intercessão. Não ora por si, mas pelo povo que Deus adquiriu, já durante o combate com os amalecitas, ou para obter a cura de Míriam. Moisés intercede, mas é sobretudo depois da apostasia do povo que ele se posta na brecha diante de Deus para salvar o povo. Os argumentos de sua oração, a intercessão também é um combate misterioso, inspirarão a audácia dos grandes orantes do povo judeu e da igreja. Deus é amor, por isso é justo e fiel, não se pode contradizer. Deve lembrar-se de suas ações maravilhosas. Sua glória está em jogo, não pode abandonar o povo que traz seu nome. Então aqui o que é que nos diz sobre a apostasia este capítulo? Vai nos relatar o fato quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, o monte Horebe, e o povo apostatou da fé no Deus e voltou a servir, a adorar o bezerro de ouro. Então já ali apostatou. Também quando Deus mostra a terra prometida ao povo e Moisés manda os chefes das tribos de Israel a fazer uma incursão sobre a terra para verificar e espionar as cidades, e aí quando chega, eles dizem que a terra corre leite e mel, que os frutos são fartos, mas que é impossível conquistá-la porque há gigantes naquelas cidades, povo que dava 2 vezes mais a altura do povo hebreu, povo forte, acostumado à guerra. Não confiaram na palavra de Deus. Então o povo apostatou. E no parágrafo 2089, a incredulidade é a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe dar o próprio assentimento. Chama-se heresia a negação pertinaz após a recepção do batismo de qualquer verdade que se deve crer, como fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade, a apostasia, o repúdio total à fé cristã. Então vai falar sobre a apostasia. E no parágrafo 675, então este aqui é o que mais grave vem nos falar sobre a apostasia. No parágrafo 675 diz o seguinte: antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério de iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo, em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Então é aqui a prova derradeira da igreja, um parágrafo muito grave, que vem falar sobre a apostasia. Então, aqui no texto do professor Felipe Aquino, ele inicia citando Mateus, capítulo 24, 21. Então, naquele tempo haverá grande tribulação, tal como houve desde o princípio do mundo até agora, nem tornará a haver jamais. A maioria dos cristãos não gosta de meditar sobre isso, mas não podemos fugir desta realidade. A igreja é o corpo de Cristo, a cabeça passou pela paixão e morte para entrar na glória, Lucas 24, 26.
Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Assim disse Jesus aos discípulos de Emaús. E aí ele vai continuar citando o catecismo, que nos parágrafos que eu já li, catecismo parágrafo 675, que é o mais grave, que vai falar da apostasia, e aí vai citar os vários textos bíblicos, mas eu separei aqui para ler agora neste finalzinho de programa Romanos, capítulo 10, versículos 16 e seguintes. Mas nem todos obedecem à boa nova, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então eu pergunto, será que eles não ouviram? Certo que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Pergunto ainda, porventura Israel não compreendeu? Moisés é o primeiro a dizer: eu vos levarei a ter ciúme de gente que não é nação, excitarei vossa ira contra uma nação que nada entende. E Isaías chega a dizer: fui encontrado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. E referindo-se a Israel, diz: o dia inteiro estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Romanos capítulo 10, versículos de 16 a 21, onde São Paulo vem nos trazer esta realidade, que a fé vem pela pregação. Mas, como eu disse, tem muitos pastores, muitos sacerdotes, muitos bispos que hoje em dia já não pregam a verdade por medo de ser criminalizado, por medo ou por respeito humano, não pregam a verdade da doutrina. Muitos pregadores católicos também já deixaram de pregar a verdade porque querem ter, em virtude desse respeito humano e da aceitação do outro para a sua pregação, aí ele não prega a verdade. E a palavra de Deus já disse lá no livro do Apocalipse, quando o anjo vai dizer a São João: come o livro, ele te será doce na boca e amargo no estômago. Assim também é a doutrina, é a Sagrada Escritura. É doce você ler, você dizer que acredita, mas é amargo a renúncia que você tem que fazer por conta do Evangelho. Então, está aí, meus amados irmãos, um pouco bem resumido o texto sobre a apostasia. Não deu para ler quase nada, né? Porque o tempo é muito curto, mas eu li o que está escrito no Catecismo da Igreja Católica, a doutrina da Igreja Católica sobre a apostasia. Então, o ensinamento verdadeiro, puro da doutrina católica. Então, meus amados irmãos, quem ainda não tem o Catecismo da Igreja Católica, compre, leia, adquire esse livro onde estão as verdades da fé, os ensinamentos de sempre da Igreja Católica nesses 2000 anos de existência. Também compre a sua Bíblia, né? Quem ainda não tem, leia a palavra de Deus, para que assim como São Paulo diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus, que você possa conhecer o que Deus ensina nos seus mandamentos, nas suas leis, para que você possa testemunhar a sua fé na sua família, na sua casa, na sua comunidade, entre aqueles amigos mais próximos e íntimos. Então rezemos uma Ave Maria pela Igreja, pelo Papa Bento, pelo Papa Francisco, pelos bispos, pelos sacerdotes, enfim, por todo o clero. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Mande sua sugestão, seu pedido de tema para ser tratado nos próximos programas, que aí a gente, na medida do possível, vai estudando e buscando apresentar e explanar um pouco sobre o tema que você tem dúvida. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. A paz do Senhor seja com todos nós. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa e eu gostaria de agradecer a todos vocês pela participação. Meu sincero agradecimento a todos vocês que estiveram conosco durante essa hora de programa. E continue conosco na Rádio JC Guaçucê, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti e a Hora da Misericórdia. Encerremos pedindo a Deus a sua proteção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Um forte abraço, meus irmãos, e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.